Mas, de pronto, nós vamos dar sequência, então, à nossa programação. O próximo painel será Inteligência Artificial e Cultura da Experimentação. Quero chamar ao palco os nossos convidados. Começo com o Ricardo Fiorotto, gerente de parcerias estratégicas para a indústria de notícias da Google. Ricardo, por favor, uma salva de palmas. Tudo bom? Fica à vontade. Também chamo o Domingo Seco, CEO da Allwrite e o anfitrião deste nosso encontro de hoje. Palmas para o Seco. O nosso terceiro convidado, ele fala direto de Los Angeles, então eu chamo Eduardo Lundgren, que é Senior Software Engineer na Netflix, e fará uma participação, então, diretamente, de forma remota. Então, aí está, Eduardo, muito bem-vindo ao nosso evento, uma salva de palmas. E, para fazer a mediação, eu convido ao palco a Maria Luísa Borges, que é diretora de negócios digitais do Grupo Norte Comunicação e curadora de conteúdo do nosso encontro do Allwrite Summit, edição 2024. Salva de palmas para a Malu. Maria Luísa, palavra contigo. Obrigada, Marlise. Obrigada ao Fiorotto, ao Eduardo e ao Seco por estarem aqui. A gente não podia deixar de falar de tecnologia, a gente não podia deixar de falar de experimentação, né, de novidades. E eu começo chamando o nosso convidado, que está falando bem longe, bem da Califórnia, lá ainda é de manhã, né, a gente já está no final da tarde. O Eduardo, ele vem estudando IA já há muito tempo, muito antes da onda explodir. Participou aí do spin-off de várias startups. Ele trabalha na Netflix já há muito tempo, mas ele foi também de algumas experiências que se tornaram até unicórnios, né? Empresas como a LifeRay, ele participou de toda a concepção da cloud. E aí eu queria que ele trouxesse alguns insights sobre como não perder essa onda, porque a gente fala tanto de inteligência artificial, mas, às vezes, principalmente quando a gente está envolvido na operação de forma muito forte, a gente esquece de como a gente consegue embarcar isso de forma leve na nossa operação. Eduardo, é com você. Olá, obrigado. O que a Maria esqueceu de comentar aí é que eu sou de Recife, né? Vou trazer um pouquinho aí do sotaque nordestino. Sotaque aí não nega. Para a gente. Muito obrigado pela oportunidade, Domingos, Maria, por convidar aí para falar um pouco sobre inteligência artificial e o que é que a gente vem vendo aqui no Vale do Silício, como isso está mudando a maneira como a gente trabalha, né? Então, uma coisa interessante que eu gostaria de contar é uma história, né? Um pouco de contexto sobre o mercado de cloud, né? 2009, vamos voltar 15 anos aí. E analisar, né? Lembra lá, 15 anos atrás, todas as empresas estavam tentando entender o que é que cloud significava, tentando entender como introduzir cloud no dia a dia das empresas, né? Isso aí, nos últimos 15 anos, gerou um mercado de 500 bilhões de dólares. E o mercado de AI, em apenas um ano, ele já atingiu 5 bilhões de dólares. E por que isso aí? Né? Por que isso está acontecendo tão rápido? E o que é que isso significa, né? Pela expectativa que isso causa em nós, como empresários ou donos de empresas, ou pessoas de tecnologia ou jornalismo tentando resolver problemas, trazer a notícia da maneira correta, como isso impacta a gente, né? Se você olhar aí essa imagem, né, do lado esquerdo, você vê que o mercado de cloud, nesses 15 anos, ele está repleto de soluções. Né? Você vê o Salesforce, você vê aí o Workday, Shopify, DocuSign, Dropbox. Então, tudo que existia em forma analógica, em forma de papel, ele foi convertido para uma solução, né, nessa época. E mobile também, né, celulares, né, aplicações, a loja da Apple, a quantidade de empresas que surgiram com
com tudo isso. E o interessante aí, se você olhar para o lado de AI, né, inteligência artificial, do lado direito do slide, o que é interessante não é o que está aí. O que é interessante é o que está faltando aí. Né? O que é que a gente vai ver daqui para frente? O que é que a gente vai ajudar como empresa, como jornalista, como empresário a criar nesse lado aí? Isso é interessante porque, pela primeira vez, a gente consegue fazer com que o software crie e pense. Né? Pensar, eu vou até colocar entre aspas, né? Assim, é um pensamento limitado, mas o software, pela primeira vez, ele consegue tomar decisões que antes eram muito complicadas para tomar. Né? Por exemplo, se você fosse implementar um software de detectar a letra A numa tela, a fonte A, a letra A lá escrita, você ia ter que escrever um software que checava aquelas coordenadas, escrevia tudo isso. Então, o desenvolvedor tinha um trabalho grande para fazer aquilo ali e resolvia um problema. Né? Essas técnicas hoje em dia de inteligência artificial, como o LLM, ela consegue pegar uma letra A, que está ali naquela imagem, né, como multimodal, e saber que aquilo ali é uma letra do alfabeto, que aquilo é uma letra A, que aquilo pode ser aplicado em diversas situações. Então, você abre uma série de possibilidades que antes não era possível. E com isso, você entra numa nova era, você consegue agora automatizar serviços. Né? Qual é a diferença da cloud para o que a gente está vivendo agora com inteligência artificial? A cloud, o que era cloud? A gente tinha lá uma empresa que vendia um CD-ROM com o zip do arquivo, baixava no site, e as empresas teriam que instalar aquilo ali, rodar aquele software, manter aquele software rodando, tomar conta da segurança daquele software. E o que é a cloud em resumo? É o software substituído por software. Né? Com inteligência artificial, a gente entra numa nova fase que são serviços substituídos por software. Mas como assim serviço? Né? Como assim automação de serviço? Né? Possivelmente, essa automação de serviço ela é a maior oportunidade de criação de valor da história, maior que a internet, ela pode ser maior do que a cloud, ela pode ser maior do que tudo isso combinado, ela pode ser um mercado de mais de 10 trilhões de dólares. E o que é que significa isso? Né? Se você parar para pensar, o que é que eu posso fazer com a inteligência artificial hoje, você pode substituir trabalhos, por exemplo, daquela pessoa de back-office ou uma secretária que tinha centenas de papéis ou contratos para analisar, aquela pessoa que revisa recibos de reembolso de empresas, ou então coisas básicas, né? Você tem lá uma centena de currículos como recursos humanos que você quer fazer uma análise inicial para poder filtrar algumas coisas. Tudo isso requer tempo, né? E isso pode ser automatizado com AI. E isso significa que quando você economiza tempo, você fica mais produtivo. Né? E aí levanta a questão, mas o que é que vai acontecer com o meu emprego? Né? O que vai acontecer com o que eu faço aqui? E aí é que está a grande diferença de que o AI vai trazer para a gente. Né? Porque muita gente acha que o AI vem para substituir. Mas, na verdade, não. Se você olhar esse gráfico aí, ele não precisa se preocupar com tudo que está nele, não. Mas olha para a seta lá em cima e você vai ver que o valor de faculdade, o valor de alimentos, o valor de médico, de casa, a inflação é muito alta hoje em dia. Então, tudo ficou muito caro. E salários e a economia não acompanhou isso. O serviço está ficando caro. O tempo da gente como ser humano está ficando muito caro. E isso afeta a economia, isso afeta toda uma gama de coisas que antigamente a gente tinha acesso mais fácil. E se você olhar na parte de baixo desse gráfico, software, ele barateou ao longo dos anos. Então, a inteligência artificial ela pode contrabalancear isso aí, ela pode trazer com que agora você consiga fazer com que todos nós, aquela secretária, aquele back-office, aquele advogado, aquele engenheiro de software, aquele jornalista, seja mais produtivo, para ele produzir mais, e a empresa que ele está, ou a empresa que ele está criando, ela vai ser mais lucrativa, ela vai ter mais faturamento. E outro gráfico interessante que eu queria trazer para essa discussão é esse aqui, é o gráfico das 500 maiores empresas públicas, né, a S&P 500. Se você olhar para esse gráfico, do lado esquerdo, aqui em cima, na parte de 1990, precisava de 8 pessoas, 7 a 8 pessoas, para gerar 1 milhão de faturamento na empresa. E ao longo dos anos, sem inteligência artificial, do jeito que está hoje, obviamente eles devem utilizar para outras coisas, mas coisas simples como spreadsheet, né, que é o Excel, ou
produtos nasais, ferramentas de low-code. Isso fez com que todo mundo ficasse mais produtivo. Então, hoje em dia, só precisa de 2 pessoas para produzir $1 milhão nas empresas. Isso significa que, ao longo dos anos, as empresas vêm utilizando tecnologia para impulsionar a produtividade. E inteligência artificial vai ser a próxima responsável por isso. A gente está passando uma nova era da sigla SaaS. Né? Quem conhece essa sigla, antigamente ela é Software as a Service. E agora a gente está passando para a fase de Service as a Software, o que é muito interessante. Então, eu não vou só vender um software, eu vou vender serviços, eu vou vender economia do tempo seu, de todos os funcionários da empresa, e fazer com que cada um seja mais eficiente. Né? E se você lembrar disso aí, né, como é que você sabe, então, que eu estou usando o maior potencial do AI? E essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a gente está vivendo uma bolha, né? E como toda bolha, ela tem problemas. Ela tem coisas positivas, né, que impactam a economia a longo prazo, e ela tem coisas negativas. E o LLM, a inteligência artificial generativa, o LLM significa Large Language Models. Ela foi criada a partir de uma linguagem natural para traduzir textos ou para resolver tarefas que são mais simples, mas aí foi criada uma expectativa muito alta em cima da tecnologia de LLM, e isso gerou uma frustração. As empresas começaram a investir muito dinheiro rapidamente em AI, os investidores começaram a investir $100 milhões, $150 milhões em empresas que não tinham nenhuma propriedade intelectual, não tinham nenhum faturamento, e isso causou uma bolha que agora ela está se ajustando, e isso é uma coisa boa. 10% das empresas somente que compraram AI estão felizes com AI, e todas elas, o motivo é que economizou tempo. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Se eu, como empresário ou jornalista, no Brasil, na América Latina, que tem um mercado mais limitado em termos de investimento, em termos de quanto eu posso gastar numa tecnologia cara, se você focar no que interessa, se você focar no que é bom, você vai economizar muito tempo, porque o LLM, ele não é inteligente como a gente acha. Ele não é. Você tenta gerar um relatório, você tenta gerar alguma coisa, e ele lhe dá uma versão, depois da outra versão. E como é que resolve isso? Como é que você, como produto, como jornalista, vai confiar nisso aí? Né? Para fazer um demo de Twitter, ou para fazer um demo numa talk como essa, impressiona todo mundo. Mas no dia a dia das empresas, a questão é completamente diferente. Você tem que ser determinístico, você tem que ser previsível. Né? Então, uma coisa que eu estou percebendo no mercado, que a gente está percebendo aqui nos Estados Unidos, e possivelmente no Brasil também é verdade, é que as empresas que estão focando no essencial, elas estão se sobressaindo, elas estão vendo mais valor na tecnologia. Né? E o que é que significa focar no essencial? Né? Qualidade dos dados é a primeira coisa que você tem que pensar, independente do tipo da sua empresa. Você pode ser uma empresa de hotéis, você pode ser uma empresa de jornalismo, você pode ser uma empresa de marketing. Se você não tiver os seus dados bem treinados dentro de uma inteligência artificial, você não vai conseguir resolver problemas relevantes. Né? O que é que significa qualidade do dado? Por exemplo, muita empresa ela tem muito documento que é escaneado, mal feito, com a qualidade baixa, girado em OCR. Então, isso aí, para você digitalizar, já era um desafio. Para você digitalizar isso dentro do AI, que precisa quebrar esses pedaços do documento de maneira eficiente, treinar uma rede neural que consiga encontrar aquilo ali para executar tarefas, para gerar conteúdos, para revisar conteúdos do jornalista. Isso é muito importante. Então, procure sempre pensar primeiro nos seus dados antes de investir em qualquer solução de inteligência artificial. Busque plataformas que agregam valor. O que é que significa agregar valor no tópico de AI? Né? Porque você pode... Eduardo, eu vou pedir para você tentar concluir no máximo em 2 minutos, que eu vou ter que descontar Perfeito. O tempo dos outros palestrantes, tá? Perfeito. Desculpa. Estou quase acabando aqui, sem problema. O que é que seria uma plataforma interessante para AI, no caso aí? Você achar uma plataforma que ela consiga dar acesso a todas as camadas da sua empresa, seja lá a pessoa do back-office, quanto o executivo, para ter ferramentas de low-code, gerenciamento de conteúdo e automação com AI, tudo isso combinado, porque sem essa interseção aí, é difícil você solucionar problema.
né? Alguns casos de uso que pode ser interessante você aplicar o AI. Por exemplo, criação de conteúdo, publicação de conteúdo. Por exemplo, um jornal ele pode ter 10 mil notícias publicadas no site, mas isso aí não interessa para todo mundo, porque se eu for no site e eu gostar de 2 notícias, é o que interessa para eu voltar, o engajamento. Se eu descobrir melhor o conteúdo que me agrada como consumidor daquele site, é o que interessa, né? Então, a inteligência artificial ela pode trazer isso para você, né? E ela pode fazer com que os jornalistas consigam gerar conteúdos, por exemplo, e criar uma variação para diversos segmentos e aquilo ter a maior eficiência possível, que é a discoverability, como descobrir o conteúdo. Né? E jurídico, você pode, advogado, revisar contratos, você pode ter também consultoria, você vai se preparar para uma reunião, você é um conselheiro financeiro de um banco, você vai se preparar para uma reunião com mais eficiência e segurança. Né? Então, tem várias ideias que você pode aplicar à inteligência artificial, pensando em coisas simples, sem se atrair demais. Então, assim, a mensagem final para encerrar aqui é que o LLM, que é o Large Language Models, e a inteligência artificial ainda está longe de ser perfeita. Existe um ceticismo agora que não é legal, não vou investir mais, ou muita gente está ainda pensando que pode investir, mas a mensagem é, a tecnologia vai evoluir. Daqui uns meses, anos, o LLM, essas tecnologias vão estar dentro das linguagens de programação, vão estar dentro dos computadores, dos celulares. Então, se você não se adaptar a isso aí, como funcionário, como empresário, você vai sentir. Né? Você vai sentir o baque. Né? Não ignore o fato de que vocês vão ter que ser mais produtivos, nós temos que ser mais produtivos através da ferramenta para conseguir a gente se adaptar ao futuro. Né? Então, a minha mensagem é essa hoje. Muito obrigado, Maria. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. E, mais uma vez, eu agradeço o convite de falar aqui na Alright. Obrigado. Fica aí, que a gente está com interação online e ao final do painel podemos vir com perguntas aí para a sua contribuição. Vou convidar o nosso colega Ricardo Fioroto. Fioroto é design e ele conhece muito o publisher. Alguns de vocês já devem ter interagido com ele. Ele percorre esse país de norte a sul interagindo. Trabalha no Google, na área de news, e vai conversar um pouco com a gente sobre como fazer experimentação, não é isso? Como ser criativo e como ser inovador. É isso aí. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Parece um encontrão de fim de ano, né? A gente vê metade da turma eu conheço aqui. Imagino que no digital deve ter mais gente ainda. Então, é um privilégio estar com todos vocês num evento tão bacana, né? Vamos colocar a apresentação. Falar um pouquinho sobre cultura de inovação e experimentação, com muita base no que eu vejo no dia a dia com veículos regionais. Eu, né, lá no Google, trabalho com esses veículos regionais, né, e tenho a missão de justamente levar soluções do Google, fazer parcerias com os veículos regionais de uma forma geral. Né, e é super interessante o que eu vejo acontecendo, né, fora dos polos tradicionais, vamos dizer assim, ou que a gente imagina a visão muito de quem está no Sudeste, né, que só pensa ali. Mas eu vejo muita coisa legal sendo feita em muitos estados diferentes e tenho esse privilégio. Né? Quando a gente pensa em experimentar, inovar, tem uma receitinha de bolo simples aqui, e é ela que eu trouxe para vocês. Né? Primeiro é entender contexto. Então, o que está do lado do usuário, do lado do que está acontecendo em relação ao conteúdo que eu produzo, ou, enfim, qualquer tipo de tecnologia que eu estou querendo aplicar. Segundo, onde eu estou, onde está a minha organização, por exemplo. Como é que eu descubro isso? E aí, depois, como eu faço acontecer, e aí eu trouxe algumas diquinhas aqui, alguns produtos do Google nessa linha. Tá? Então, falando de contexto, a gente tem um estudo da Reuters, né, que o Google tem parceria, no qual a gente tem 13 anos já, essa pesquisa, todo ano sai uma atualização dela. Né? Esse ano ela foi feita com 95 mil entrevistados em 6 continentes e 47 países diferentes. Né? E aí eu trouxe um pequeno slide. Esse estudo tem mais de 200 páginas, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou passar no final um link para vocês. Tá? A gente vê, por exemplo, uma tendência dos usuários dizendo, né, especialmente de um público mais jovem, o quanto o consumo de notícias por vídeo é o futuro, por exemplo. Né? E, de novo,
público especialmente mais jovem, que é o público futuro, né, dos veículos, já é o presente, mas especialmente o futuro dos veículos regionais e nacionais, o quanto o hábito de consumo de vídeo é muito grande. Você vê as outras plataformas com quedas ou andando de lado, e plataformas como TikTok, YouTube, crescendo o hábito de consumo de notícias. Tá? Aqui o foco é notícias. E aí no Brasil, obviamente, a gente tem o WhatsApp ali, né, campeão de compartilhamento de informação, de conteúdo, mas a gente tem YouTube, por exemplo, Instagram, Facebook e o TikTok crescendo rapidamente, de novo, para hábito de consumo de notícias. Então, esse é só um spoilerzinho da Reuters, por conta do reloginho e da Maria Luísa aqui, que me deu 10 minutos certinho. O segundo é onde eu estou, onde está a minha organização. Como é que eu descubro isso? Né? A gente tem uma série de estudos também, mas tem um especial que eu gosto muito, que é um estudo da Deloitte, que também foi feito em parceria do Google, que tem o foco em maturidade de dados. Né? A gente acabou de falar dessa importância de dados, de você entender exatamente o que está acontecendo com o seu usuário, como ele está navegando no seu site, e aí é uma planilha em que você vai preenchendo algumas informações da sua organização e ele vai devolver para você justamente inteligência em relação a em que ponto você está em diversas frentes do negócio. Tá? Ele é bem interessante, totalmente self-service, aberto, gratuito. Tudo que eu estou mostrando aqui tem esse viés também. Tá? Fiquem à vontade, link no final. Né? E aí, por último, então, entendi o contexto, entendi onde eu estou, como é que eu faço agora acontecer em relação aos desafios do negócio. Né? E aí, a gente tem uma série de soluções do Google, né, em que a gente divide em 5 grandes frentes. Né? Primeiro, expansão de distribuição. Segundo, alavancar a monetização. Terceiro, aprimorar o jornalismo. Né? Quarto, entender a audiência através de dados. Né? E, por último, criar uma cultura de inovação. Tudo isso através de programas que são abertos, ferramentas que são exclusivas de notícias ou não. Né? E aí tem essa chuva de possibilidades aqui com o Google. Óbvio que eu não vou falar delas, né? Nem daria tempo, a gente ia passar a tarde inteira aqui conversando. Né? Mas eu vou trazer algumas que eu acho que são super interessantes e que, para o mercado regional, eu vejo que tem um fit muito grande, porque as organizações que eu trabalho muito de perto têm trabalhado com essas ferramentas e têm tido um sucesso bem legal. Né? Então, vamos lá. Pulando para a monetização, né? A gente tem uma ferramenta chamada Reader Revenue, que ela é focada em conseguir tanto assinaturas quanto doações do usuário, usando toda a tecnologia do Google em relação a pagamento, toda a parte de controle dessa assinatura ou da doação do usuário fica do lado do Google, e aí os veículos vão se concentrar mais em poder trabalhar a mensagem, a comunicação de uma forma geral. Tá? A gente tem 2 ferramentas dessa, a gente tem a Manager, que é a ferramenta self-service mais simples para publicações que nunca trabalharam com doação ou com assinaturas, e a gente tem a Enterprise, que é para quem já trabalha com assinaturas e quer ter a tecnologia do Google também como uma possibilidade para assinatura. Tá? Então, essa é a Reader Revenue. Na parte de aprimoramento do jornalismo, a gente tem uma ferramenta muito interessante que acho que muitos conhecem aqui, que é o Pinpoint. Né? É a ferramenta do Google focada em jornalismo investigativo. Como é que ela funciona? Né? Você pode colocar dentro dela uma série de documentos, então, vídeo, áudio, PDF, e-mail, documento de Word, texto manuscrito, o que vocês quiserem, e essa ferramenta ela vai organizar essas informações e vai começar a criar correlações entre esses documentos para ajudar numa pauta de jornalismo investigativo, mas mesmo no dia a dia do trabalho do jornalista é uma ferramenta super versátil e importante. Né? A gente tem dentro dela, toda ela já é feita há muitos anos com inteligência artificial. Agora, esse ano, a gente colocou uma tecnologia adicional com inteligência artificial generativa para que você consiga pesquisar no documento e extrair informação dele de uma forma mais assertiva. Né? Então, é uma ferramenta super interessante, aberta, gratuita, para vocês experimentarem também. Tá? Entendimento de audiência, a gente acabou de lançar, saiu na semana passada, o novo dashboard chamado News Consumer Insights. Né? Então, puxa, para quem não entende ainda muito bem o que o usuário está fazendo no site,
não consegue extrair inteligência dos dados, essa ferramenta vem de uma forma muito precisa e interessante, né? Nessa nova versão, você consegue conectar não só o Google Analytics, mas o Ad Manager e o Search Console dentro da ferramenta, para que ela te devolva inteligência, e aí a ferramenta também começa a usar inteligência artificial generativa para te ajudar e dar dicas do que você pode melhorar no seu site, ou na sua comunicação do ponto de vista de venda. Então, ela é uma ferramenta super completa, aberta, gratuita, basta vocês entrarem no link do NCI e fazer as conexões necessárias com as tecnologias para você poder começar a extrair informações ali, inteligência em relação ao site, o conteúdo que vocês estão produzindo. Tá? Por último, a criação de uma cultura de inovação, né? E aí a gente tem muitas iniciativas relacionadas a isso. A gente tem, ao longo do ano, o desafio de inovação, por exemplo, os laboratórios, então, o Local Lab, que foi um laboratório que a gente focou justamente nos veículos regionais, a gente acelerou mais de 100 veículos regionais em 1 ano e meio de projeto, né? O Laboratório de Sustentabilidade, que o Amazônia Vox até participou também, eu vi ali no slide, fiquei orgulhoso. O Startups Lab, que é focado em fomentar organizações que trabalham com notícias e estão começando. Fundos para lidar com desinformação, desigualdade, equidade e inclusão. Uma série de programas e projetos que apareceram até agora aqui, outros que vão surgir. O Google de alguma forma, tem alguma relação com o projeto, né? Isso mostra até a importância do jornalismo para o Google de uma forma geral, né? Eventos e patrocínios, como o Newscast, por exemplo, e diversos webinários que a gente vai produzindo ao longo do ano, né? Como o Search Central Live, como o programa de aprimoramento digital, que teve até hoje de manhã uma versão que eu participei também falando do Assine com o Google. Então, tem uma série de iniciativas do Google e do Google News Initiative que são abertas e que vocês podem ir buscando também, né? Onde que eu encontro tudo isso? Aí eu vou deixar o meu 1 minuto e meio que eu tenho ainda. Você viu? Estou bem, hein? Muito bem. Para que fique o QR Code para vocês encontrarem. Aqui, nesse QR Code, eu montei um PDF para vocês, né? Como a Maria Luísa falou, eu sou designer e eu gosto de ter tudo bonitinho, arrumadinho, né, Maria? E aí, eu trouxe para vocês organizado, não só o link das coisas que eu compartilhei, mas mais recursos interessantes dentro daquelas frentes de inovação, de monetização, enfim, distribuição e assim por diante, tá? E é isso, essa era... rapidinho, mas só para a gente poder agora conversar bastante. Valeu. Obrigada, Ricardo Fiorotto. Foi uma tempestade de informação. Acho que todo mundo conseguiu copiar aí o QR Code. Eu queria convidar, podemos até deixar um pouquinho na tela, mas se alguém quiser, não conseguiu ainda fotografar. Eu queria convidar o Domingos Seco, que é o CEO do Allright, que é anfitrião do evento, que está nos trazendo aí toda essa tempestade de informação. Seco tem uma característica que eu admiro muito, que é congregar pessoas e formar redes, né? Ele está sempre preocupado em conectar gente, de conectar causas. E uma coisa que ele fala muito é que não importa se o veículo tem 10 mil usuários, 50 milhões de usuários, ele precisa que eles estejam trabalhando juntos, conectados, para que a coisa funcione. Não é? Faz muito sentido estar junto, estar em rede. Né? A nossa causa é a causa do jornalismo, da notícia. Eu queria que você ajudasse, porque eu sei que tem muita gente pequena do time dos 10 mil, nos ouvindo, online principalmente. Como é que essas pessoas conseguem inovar? Como é que se consegue fazer coisas diferentes, pensar fora da caixa, quando se tem uma operação pequena, uma operação que está começando, dá a tua contribuição de tudo que tu observa desses mais de 400 parceiros que hoje vocês têm na rede. Como é que a gente consegue? Legal. Obrigado, Maria, Fiorotto, né? Quem sou eu na fila do pão aqui, né? Com esses dois gênios aqui que trabalham o jornalismo local, inovação há tanto tempo. E eu acho que começa por aí, a gente sabendo o seu lugar mesmo, sabendo as suas competências e também as suas dificuldades, né? Isso é muito importante, né? A gente, como empresa também, né, uma empresa de tecnologia, mas como uma empresa tupiniquim, né, pequena,
vai combater ou concorrer com gigantes, né, que têm bilhões em orçamento e centenas, milhares de engenheiros. Então, cabe a gente, como empresa, entender o nosso lugar, e eu acho que cabe também ao pequeno produtor de notícia, de conteúdo, também entender isso. O que eu estou querendo dizer? É que a gente tem que ir passo a passo e entender as nossas limitações, né? Tentar criar algo muito grandioso. Muitas vezes eu falei, deve ter aqui Marcelo, falei para ele muitas vezes, né? Por que vai querer criar um portal todo teu se tu não tem um time de tecnologia? Vai lá, pega um bom WordPress, pega uma ferramenta que funcione e vai dedicar no que tu sabe. Porque o tempo que tu vai levar até ficar pronto, provavelmente aquela coisa já não vai estar mais útil. Perdeu o teu tempo, perdeu o teu pouco dinheiro. Então, são essas escolhas que eu entendo que a gente precisa fazer. E aí tem que ter muita consciência sobre isso, né? Até onde eu consigo ir. Hoje mesmo a gente estava com o Pir, né, e ele traz muito a questão, né, do sozinhismo, né, que é muito evidente que quando a gente é pequeno, a gente precisa se juntar, né, estar juntos, porque aí a gente fica grande. Né? A ideia mesmo da rede da Allright é isso. Né? Quando a gente junta 400 veículos, a gente tem 75 milhões de dispositivos conectados. Aí a gente tem algo realmente de valor para o mercado. E na inovação não é diferente. Né? Com certeza todos aqui estão, né, se perguntando e querendo saber para onde o mercado está indo. E se a gente perguntar para o Fiorotto, se perguntar para os técnicos, eles também têm a mesma dúvida. Ninguém tem essa resposta. Bom, olhando e voltando então para o papel e como que a gente está encarando isso. Né? Primeiro, entender que uma tecnologia disruptiva ela é muito cara, muito complexa, muito difícil. Né? Quando a gente olha, então, para o pequeno, para o local, como é que a gente usa essas oportunidades, essas tecnologias, como é que a gente tenta baratear isso, mas, fundamentalmente, que é a fala da Maria, muito mais do que a minha, é como que a gente, como ser humano, como líder, como pessoa, como profissional, a gente lida com a inovação. O quanto que a gente está disposto a isso, a mudar os nossos hábitos e a buscar ajuda. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito difícil e por isso que é tão importante esse evento aqui. Né? A gente tem mais de 40 veículos, né, que andaram o Brasil inteiro para estar aqui e tem milhares de pessoas, né, mais cedo ali já tinham passado mais de 1.500 pessoas, talvez mais de 2.000 pessoas já acompanharam o evento e a gente sabe do poder daí da informação e da transformação pelo conhecimento. Na parte prática, né, no evento de hoje, aí pela parte da manhã, a gente fez um pré-lançamento de uma iniciativa muito singela que a gente está chamando de Acelera, que basicamente é entender o nosso lugar, né, nesse mercado, como que a gente pode ajudar isso. Obviamente que a gente viu agora uma aula aqui, né, do Fiorotto com dezenas de ferramentas maravilhosas que, né, a imensa maioria é gratuita e ajuda demais. Né? A capacitação, tenho certeza que é fundamental, porque se não só colocar ferramenta no mercado, a gente não chega onde precisa. Mas o que a gente está buscando, então, com essa plataforma? De um lado, é seguir entregando o conhecimento, né? Trazendo as pessoas que lidam hoje em N frentes do jornalismo, né? Seja digital, seja na tecnologia, desenvolvimento, IA, etc. Né? Mas também a gente fazer uma curadoria dessas ferramentas, porque eu acho que a grande dificuldade do pequeno é um pouco como a informação e a fake news. Né? Como é que eu sei se aquilo lá realmente é para mim? Será que aquilo é verdadeiro? Será que aquilo ajuda ou atrapalha? É uma pegadinha? Então, tem um papel aí fundamental, né, que a gente busca desenvolver, que é de curador mesmo. Indicar o caminho, indicar as opções. Né, seja para o grande de 50 milhões, né, aí num processo consultivo, né, mais denso, enfim, com acesso a tecnologias, vamos assim dizer, mais caras, né, mais refinadas, complexas, como também para o pequeno, que hoje muito se faz. Né? E eu acho que depois ali o Eduardo vai falar, que a gente comentou antes aqui do ao vivo, da capacidade de hoje pequenos, um coletivo muito pequeno produzir algo
de muito valor, de grande valor. Mas, para isso, a gente precisa estar juntos, cada um individualmente precisa estar disposto a mudar, né, a buscar o novo, né, e, em cima desse processo, então, né, a gente pode construir esse caminho. É muito desafiador. Ao mesmo tempo, se a gente não tivesse a possibilidade, né, do acesso fácil hoje que tem, aí eu acho que a gente realmente não teria condição nenhuma. Então, é um sentimento, assim, é um agridoce, né? De um lado, assim, pô, eu posso fazer, de outro, amedronta, tudo que vem aí com inteligência artificial, principalmente. Né? Se a gente for falar aqui, tenho certeza, os veículos digitais que vivem de tráfego devem estar se pensando o que vai acontecer. Ontem, ali, o Alexandre comemorando a atualização do Core Update, né, do Search, que voltou a bombar o veículo. Né? Mais cedo a gente conversou lá, né, em movimentos mais políticos também para poder, de alguma forma, trazer à tona essa relevância do veículo local para que os algoritmos trabalhem a favor disso também. Né? E nesse sentido, eu acho que a gente chega aqui para uma segunda página, vamos assim dizer, daí bem na história da Allright, de conseguir mobilizar todo mundo, né, e colocar os técnicos aqui, colocar as plataformas aqui, pelo menos, como eu falei pela manhã, quem está disponível, né, porque, infelizmente, a maioria das plataformas, essas mesmo que o Fiorotto mostrou, elas são vapor, elas não estão aqui, né? A gente consome elas como uns ETs, eu acho isso muito preocupante. Né? Mas, enfim, a gente precisa hackear esse sistema e a gente precisa trabalhar muito, né, para conseguir que mesmo a população, as pessoas tenham, talvez, o retorno, eu não sei se é realmente o retorno, do interesse pela notícia. E o interesse da notícia, aí para finalizar aqui, até achei que não ia falar 10 minutos, mas me dá um microfone agora, aguenta, que é o produto. Né? Qual é o produto do jornalismo? É a notícia. Vamos pensar o produto, eu até escrevi no livro, né, na parte de inovação, quanto a gente inova no nosso produto. Se eu continuo fazendo o produto da mesma forma, talvez eu esteja fazendo lá a maisena, lá naquela embalagem. Será que ela é tão atraente para o consumidor hoje? Quanto nós, como produtores de notícia, inovamos no básico, no produto. Quanto que a gente pensa? E aí, talvez, eu estou me dando conta disso muito, é que o que mais falta é marketing. O que mais falta? A gente é péssimo em marketing. Graças a Deus, a gente está conseguindo, com a Allright, dar uma luz que é possível fazer marketing com menos investimento e até IA ajudando. É importante trabalhar marketing. Quantos dos veículos aqui têm área de marketing? Quantos veículos aqui são anunciantes? Quantos veículos aqui atuam como uma marca? Vocês são uma marca. Se vocês continuarem achando que vocês são só o vendedor, aí é mais rápido o fracasso. Vocês são uma marca e precisam tratar isso. Quando a gente compartilha, perdão aqui, passar o interno para o externo, mas os logotipos, as imagens que vocês produzem, né, são fracas e isso precisa mudar. Por que precisa mudar? Porque o consumidor está acostumado com o que é de melhor. Qualquer aplicativo hoje que cai na mão de uma pessoa e qualquer fake news que aparecer vai ser de altíssima qualidade. E quem que vai escolher o ruim pelo bom? Mesmo essa coisa boa da qualidade ser a pior tipo de coisa. Mas ela aparenta ser boa. E aí eu vou pegar o que aparenta ser boa e o que realmente era bom se perdeu porque é fraco, porque não está bem embalado. Vamos cuidar da nossa comunicação, comunicadores. É uma excelente reflexão. É por isso que termina fake news sendo às vezes tão... Não gosto do termo não, tá? Perdão, professora, ter falado a palavra. Mas às vezes termina sendo tão atraente a desinformação, né? Bom, eu tenho um monte de pergunta para todo mundo, mas eu vou primeiro chamar a Semayá. Cadê ela? Semayá,
Queria saber se você tem aí no online algum questionamento para algum dos nossos painelistas. Olha ela. Está sem áudio, Semaia. Só um pouco que a gente não te ouve. Ó. E aí? E aí? A gente te vê. Da outra vez a gente te ouvia e não te via. Agora a gente te vê e não te ouve. A gente vai conseguir encontrar. Talvez seja aí, Semaia? Tá. Então a gente vai tentar. Eu vou fazer uma. Bom, você fez uma provocação importante sobre a questão de marketing, que eu acho que é muito legal. Mas tem uma outra coisa que eu acho que também como eu venho da indústria de mídia local, né, eu passei 35 anos da minha vida trabalhando na indústria de mídia local e terminei me aposentando para voltar para a indústria de mídia local. Eu hoje estou trabalhando numa rede amazônica, então, assim, meu DNA é muito indústria de mídia local. Eu percebo, às vezes, uma certa acomodação com relação à necessidade de se estudar para estar nesse mundo. Eu não sei se você tem essa percepção. Quando você fala que não se investe em marketing, eu acho que também não se investe muito em capacitação de ordem pessoal, tá? Porque não estou falando de treinar, ensinar. Eu acho que as pessoas se esforçam pouco para estar atualizadas. Eu sinto isso, tá? Eu não gosto de mentir a idade. Eu tenho 56 anos e não escondo isso, senão não estaria aposentada, né? Obrigada. Senão não estaria aposentada, mas não passa um dia da minha vida que eu não tente aprender alguma coisa. E eu percebo que há uma acomodação dessa necessidade de você estar atualizado no que está acontecendo. Eu não sei se você sente isso também. Não, perfeito. Primeiro, a gente está aqui até num evento de conhecimento, né, porque entende o quanto isso é fundamental. Mas tem outro aspecto também, aí falando bem da ponta, né, todo esse esforço que é feito para trazer esse jornalista, esse líder de veículo local, eu percebo que muitas vezes ele está lá no front, né, trabalhando a notícia, mantendo o negócio no ar, e isso tem tomado muito tempo. Acho que a maioria de vocês aqui, né, conheço os que acordam às 4 da manhã, vão dormir à meia-noite. Muitos não vieram ao evento presencial exatamente porque não poderiam deixar o veículo sem cobertura. Então, eu acho que passa isso também por estudar uma gestão de tempo, né? Talvez a IA vai ajudar muito em produtividade, mas é importante, sim, que coloque um bom horário ali para acompanhar isso. Da nossa parte, tem a Aurora News, né, como uma ajuda, mas realmente é muito desafiador todo o movimento, né? Hoje o Pir mais cedo falou que ele se rendeu ao que eu consigo fazer, né? A fala do Pir hoje, vou trazer aqui por permissão dele. A coisa ficou tão rápida agora na velocidade da máquina, que não é mais a nossa velocidade humana, que criou uma ideia de tempo distinta, né? A gente podia aproveitar que Eduardo tá falando com a gente lá da Califórnia para falar um pouco para a gente como é que a gente ganha produtividade com IA. Eu acho que era uma boa ajuda para a gente, Eduardo. Como é que a gente consegue criar tempo, né? Que é basicamente isso que a IA faz. Oi Maria. Essa pergunta ela é boa, porque a palestra do Fiorotto, ele descreveu de uma maneira bem legal assim, a quantidade de ferramentas que existem hoje, que empresas como o Google disponibiliza, né, para você como jornalista. E o que é interessante nisso? Nas últimas décadas, Google, Facebook, essas empresas Big Tech, né, as maiores empresas, elas tinham essas tecnologias, mas essas tecnologias não eram colocadas em algum software que ficava disponível para um jornalista. Então, eu gosto de pensar o seguinte, se você usar a ferramenta da maneira correta agora, você está concorrendo como empresa de mídia local ou como empresa pequena de igual para igual com Big Techs. Isso aí já está começando a sentir no mercado.
Por exemplo, as ações da Salesforce começou a dar uma balançada e etc. Por que isso? Porque uma ou duas pessoas hoje em dia pode criar a próxima unicórnio, a próxima empresa de $1 billion. Né? E aí, o que é que eu gosto de pensar nisso também, que eu falo muito por aqui, quando eu converso com o pessoal, é como se agora a gente tivesse uma Ferrari, né? Um carro de corrida, todo mundo tem, mas a gente não sabe dirigir. A gente nunca dirigiu um carro de corrida, a gente só sabe dirigir carroça. E a gente nunca conseguiu chegar nessa velocidade, que é o que o Domingos falou. A gente parece que agora tem que viver numa outra dimensão, né, de velocidade e de tempo. E agora que a gente tem acesso a esse carro de corrida, esse carro de Fórmula 1, é agora que a gente precisa aprender, que já liga com o que você falou da educação. Né? Agora não é o momento de negar, de ignorar, agora é o momento de se educar, né? De se adaptar e aprender a dirigir esses veículos, essas ferramentas, como a do Google, como qualquer outra solução que possa trazer soluções e automações na sua empresa. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, Maria, é abrir a cabeça, né? Aprender a dirigir, aí, virar um piloto de Fórmula 1 e concorrer de igual para igual, com uma empresa de 5 pessoas, que consegue entregar valor como uma empresa de milhares de pessoas. Obrigada, Eduardo. Fiorotto, você falou aí rapidamente sobre a volta do NCI. Quem não usa ainda, eu super recomendo. Passou um bom tempo desabilitado, né? Com a mudança do GA3 para o GA4. GA4 ainda é um mega desafio, pelo menos para mim. Né? É ainda uma ferramenta. Mas fala um pouco mais sobre o que é que se consegue fazer. Então, quem tem veículo de mídia, o que é que consegue fazer com os insights que o NCI... Vou chamar de NCI, tá? Que a gente está no Brasil. Vamos facilitar. O que é que o NCI pode ajudar a fazer? Porque se toma muita decisão com ele. Legal, vamos lá. A ferramenta do NCI, ela é interessante, e essa nova versão está ainda mais interessante porque ela está cruzando dados de negócio com dados do usuário também, dados de acesso, hábitos de consumo desse usuário dentro do site, que tipo de consumo, se ele é um heavy user ou não. Isso está sendo bem interessante porque no cruzamento entre essas tecnologias, ele começa a te dar uma série de dicas e insights. Então, por exemplo, né, eu vou pegar um exemplo bem interessante em relação à publicidade. Né? Ele entende que tipo de usuário você tem ali, e aí ele usa IA generativo para poder servir os times de publicidade a criar uma argumentação com base na audiência que você tem, com base na experiência que você tem no seu site, para um público específico de publicidade. Exemplo, eu quero chegar em veículos automotivos, mas eu não sei como escrever com os jargões que são específicos dessa indústria. Eu não consigo explicar muito bem para ele, com a base do meu conhecimento, exatamente como convencer essa pessoa que o meu veículo é interessante para que ela sirva a publicidade ali. E aí a ferramenta ela vai entender isso e aí ela tem um prompt que você vai pedir, puxa, eu quero falar com a indústria automotiva, e aí ele vai pegar o que tem de interessante no seu site e vai construir uma mensagem para você, para convencer a indústria automotiva, por exemplo, para veicular uma campanha. Então esse é o tipo de tecnologia que está dentro do NCI, e além disso, ele olha, por exemplo, a parte de performance do site e dá sugestões de melhoria. Então, ele vai olhar Core Web Vitals, que são as métricas de usabilidade do usuário, ele vai enxergar tecnicamente se está bem, se a tecnologia do Google está conseguindo mapear bem aquele site para que esse site performe melhor nos serviços do Google, e ele vai te dar dicas caso isso não esteja acontecendo. Olha, mexe em tal coisa no seu site que isso vai auxiliar, por exemplo. Então, tem toda essa gama de soluções ali dentro do NCI e muito mais, né? Muito obrigada. O nosso tempo está acabando, mas eu vou tentar, mais uma vez, perguntar se a Semaiá está conseguindo retorno do áudio para a gente saber se tem alguma pergunta online. Não tem, né? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Conseguiram me ouvir? Sim, conseguimos. Ai, Maria Luísa, muito obrigada. Só para dizer que aqui no online as pessoas estão comentando muito sobre a importância de ter acesso a esse tipo de informação. Eu insisti bastante, não formularam perguntas, mas tem um comentário que eu gostaria de trazer da Karen Povlas, que ela disse:
Acredito que seja importante capacitar jornalistas para utilizar melhor a IA, dar os comandos certos. É uma ferramenta importante, mas que jamais deve ser substituída pela inteligência humana. E aí eu mesma, desse lado, fiz uma pergunta, que é como nós, jornalistas, né, pensando aqui nos jornalistas locais, que estão acompanhando online, que também estão aí presentes, já falaram um pouquinho sobre isso, mas pode ser legal só para arrematar, como é legal a gente lidar com essa situação atual de oportunidade, mas também uma ameaça, né? Como a gente se prepara para esse futuro a partir de já. Quem quer? Fioroto? Ou quer responder? Como a gente se prepara para esse futuro? Olha, com criatividade, sendo bem na minha visão, e aí vou misturar um pouquinho disso com outras coisas que foram faladas aqui, né? Estudando, acho que esse é um ponto super importante que você trouxe, olhando essas ferramentas e essas soluções de forma criativa, não tentando fazer, talvez, o que você está vendo todo mundo fazer, né? Eu vejo, às vezes, os veículos e mesmo as pessoas almejando e tentando ser algo que talvez não encaixe na lógica daquela região onde ela está. Então, a gente olha o New York Times e fala, puxa, quero ser o New York Times, eu vou ter ali meus milhões de assinantes. Cara, isso talvez não faça sentido, porque o teu público é diferente. As pessoas que estão ali não são as pessoas que estão no New York Times, né? Então, usar a tecnologia de forma, nesse sentido, que eu estava falando, criativa, e tentar entender como é que a gente abrasileira todas essas tecnologias é muito importante mesmo, né? E, por fim, eu acho que eventos como esse, eventos em que o Google também traz para a indústria, tá nesses eventos, conhecer as pessoas, criar essa comunidade cada vez mais forte de troca de experiência, esse é o principal formato para a gente evoluir a indústria, mas evoluir enquanto pessoa também, né? Então, acho que é por aí. Obrigada. O nosso tempo estourou. Agora, tem uma painelista nossa que pediu para fazer uma pergunta, foi isso? Eu vou rapidão, a gente vai pedir 30 segundos, rapidão. Tem outra aqui? 2 só, tá certo, gente? Rapidão. Eu pretendo botar um bode na sala que vocês vão entender muito bem. Se falou muito aqui em inteligência artificial. Grande parte das pessoas que estão aqui produzem texto. Pô, teoricamente, pode-se produzir texto por ChatGPT, inteligência artificial. Aí o que acontece? O Google, no ano passado, fez um core update que derrubou o tráfego de um monte de gente mundo afora, que segue todas as recomendações que estão no site do Google, que eram justamente um update para reprimir conteúdos de spam na internet que utilizavam inteligência artificial. Não eram conteúdos produzidos para seres humanos ou por seres humanos. Eram de máquina. E aí o seguinte, como é que nós vamos reagir nessa nova realidade? Se o Google trabalha justamente com a ideia de penalizar sites que utilizam inteligência artificial. E a segunda pergunta, muito importante. O Google está, nesse momento, implementando as suas buscas ao redor do mundo por inteligência artificial. O Google está em transformação, e isso está chegando no Brasil, nos queries, nas buscas. Como isso vai afetar o segmento de notícias, que eu imagino que o Google nem saiba ainda por enquanto, e dentro dessa iniciativa do Google de preservar o jornalismo, de incentivar o jornalismo, se houver impactos enormes para o jornalismo brasileiro, digital, quais serão as medidas adotadas pelo Google? Também vou tentar correr que nem ele aqui. São 2 provocações, uma para a Califórnia e outra para a Alphabet. A da Califórnia, primeiro, você falou que não devemos nos preocupar com o desemprego. E pertinho de você, o Índice de Inteligência Artificial 2024 da Stanford nos diz exatamente o contrário. O desemprego na área de tecnologia e de inteligência artificial está em alta, ou seja, empregos caindo. Se a gente for trazer para o jornalismo, estamos na era do prompt. Aí ele diz assim, olha, antes precisavam de 8 pessoas para ter lucro tal, agora precisa de 2. Se entrarmos na era do prompt, sem criticidade, eu não acredito em jornalista não crítico, sem saber onde está, e a gente adota a ferramenta, e nós precisamos de 5 comandos. 5 comandos é a estrutura do lead. Nesses 5 comandos, eu monto uma matéria em 10 segundos. Ok. No aprimoramento do Gemini, inclusive. Né? Vamos ver a nova ferramenta do buscador que foi lançada essa semana no Brasil, se eu não me engano. Né?
vai me facilitar e muito uma série de coisas. Até que ponto eu estou dando um tiro no meu pé? Não é lutar contra a seta do tempo, mas é ter consciência de que jornalismo é esse que nós queremos praticar. É com ou sem jornalistas, né? A segunda provocação. Rapidinho. Eu acho louvável o Google Workspace, louvável o Google para negócios, ótimo. Para além da captura de dados que não são dados, são não informações, são nossas vidas, o nosso comportamento, que é feito sem transparência para o usuário, né? As letrinhas que nós assinamos lá embaixo ninguém lê, e mesmo o que está no coisa a gente também não lê, inclusive os desenvolvedores, né? A Alphabet Google é um dos objetos da minha pesquisa. Só que aí tem todas essas iniciativas, mas o que o Google não deixa claro, nem o Google, nem a Meta, nem TikTok, nem Alibaba, nem etc., etc., é exatamente que, no caso das notícias, nós já saímos com uma desvantagem de 70%. Porque uma desinformação, ela corre, ela é muito mais viral do que uma informação. Então, este mercado está em desvantagem ampla. Essas iniciativas são louváveis, mas elas apagam pequenos incêndios. Elas não chegam a combater esse processo todo que está ali, né? O YouTube é o celeiro da desinformação neste país. Essa pesquisa não é só nossa, essa pesquisa é de vários institutos. Esse celeiro da desinformação percorre todas as áreas e, dificilmente, o jornalismo consegue correr atrás, né? Digo isso porque, além de jornalista, sou pesquisadora. Infelizmente, tenho que estar feito a chata no lugar desse. Obrigada. Conversa com... Foi tenso. Temos... o nosso tempo acabou, não sei se você quer comentar alguma coisa. Tem um comentário sobre vagas de emprego. Acho que são várias questões que, em 10 segundos, obviamente, eu não vou responder. E, na verdade, eu também não sou a pessoa ideal para responder todo esse ponto. A gente tem canais oficiais em que vocês podem levar esse tipo de questão, né, para que isso seja devidamente trabalhado da forma correta. A minha visão, tá? Esse tipo de questão é tratada com diálogo, com conversa, com rodas em que a gente está tendo aqui, justamente, né? E nós do Google estamos sempre abertos para a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que vocês estão enxergando uma organização, mas existem pessoas desse lado também. Eu também sou jornalista. Eu também trabalhei a minha carreira inteira na indústria de jornalismo e eu sou, por profissão, apesar de ser designer, né? Tenho MTB, eu sou jornalista também. Eu também estou enxergando isso. E nós também, que trabalhamos com o jornalismo, a gente entende, né, essa missão do Google e essa importância em relação ao jornalismo, né? O Google também, obviamente, senão eu não estaria lá, né? A minha missão com o jornalismo é maior. Então, eu acredito que esse tipo de provocação, ou mesmo, essas questões em que a gente vai tendo com a indústria, é interessante que isso venha para que a gente possa conversar, para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa justamente trazer luz a isso, e que não vire só um lugar, não vamos dizer de reclamação, mas justamente para que a gente crie ações para minimizar tudo isso, né? O próprio questão que você falou em relação a conteúdo de spam, isso, eu não consigo te trazer informações porque eu não trabalho diretamente com a busca, né? Mas o que eu sei existe uma questão que está sendo trabalhada ali de conteúdo não confiável, né? E ela é importante também, né? Mas é o jogo do gato e rato. Então, conforme você vai trabalhando esse tipo de conteúdo, outras questões vão surgindo e a gente vai trabalhando diretamente. Então, eu acredito que dentro de 30 segundos, é uma pergunta bem complexa, mas o diálogo está aberto, sempre. Eu vou deixar a pergunta sobre o encerramento de postos de trabalho. Se Eduardo quiser 30 segundos, eu dou. 30 segundos, você consegue? Vou tentar. Excelente pergunta aí. E a questão é que a resposta é que ninguém sabe, né, o que está acontecendo. Mas uma coisa que é clara aqui, pelo que a gente vem vendo, é que teve sim layoffs, teve desemprego, teve tudo isso relacionado a outros fatores da economia, taxa de juros e etc. E também o AI, que agora o pessoal está voltando um pouco atrás e repensando, ao invés de demitir, ao invés disso, como é que eu posso
treinar o pessoal, como é que eu posso criar departamentos na minha empresa que utilizem AI. E isso gera demissões, porque não é porque o AI necessariamente está substituindo, é porque a empresa está repensando segmentos para poder utilizar melhor o AI. Então, assim, é uma muito boa pergunta. Eu não tenho a resposta, ninguém tem essa resposta, acredito eu. É mais a questão de que está tendo um movimento mais conservador agora. O pessoal está ficando com medo. E eu sou engenheiro, é como se eu fosse jornalista, eu produzo código, que nem vocês produzem conteúdo. E isso também foi um medo que aconteceu na nossa área, e agora a gente está percebendo que o AI não é tão poderoso como se imaginava, e vão precisar de humanos curando aquilo ali. Vão precisar de humanos que consigam utilizar aquilo ali. Então, a minha mensagem continua a mesma, de continuar se educando, continuar aprendendo as ferramentas, que o mercado vai se adaptar. Então, assim, é muito boa essa pergunta e a resposta, infelizmente, eu não tenho ela perfeitamente, mas eu posso compartilhar essa aí que eu vi aqui no mercado. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Ricardo Fiorotto. E obrigada também, Domingos Seco, pela participação aqui no All Right Summit. Agradeço falar meus 10 segundos. Está valendo cada minuto esse evento, hein? Obrigado a todos. Fiorotto, reforço. Que bom que a gente tem o Google aqui sentado em carne e osso, porque a grande maioria é vento. A gente não sabe nem onde fica. Obrigado a todos. Muito bem. Então, foi efetivamente um painel que gerou debate, né? E que bom que a gente tem essas oportunidades e esses momentos e que a gente pode estar aqui reunidos no All Right Summit 2024.